Fala Brasil fica por aqui. Uma ótima semana para você. Plantão CBN. A notícia em primeira mão. Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Oito minutos de futebol, primeiro tempo de jogo. Regulação da mídia. É importante a gente entender que regulação não é controle. Às vezes, não é de forma inocente que muitos veículos de comunicação eles querem dizer que regulação é controle. Na verdade, em muitos países existe regulação, né? Em muitos setores da sociedade existe a regulação. A regulação da mídia, mais especificamente a regulação da radiodifusão, é o conjunto de normas que rege esse segmento da economia. Hoje, a regulação da radiodifusão brasileira é baseada principalmente no Código Brasileiro de Telecomunicações, que é uma lei de 1962, uma lei de quando a gente não tinha nem TV colorida ainda. A Constituição Federal tem o que eu chamo, quando eu falo para os meus alunos sobre o tema, o capítulo menos discutido da Constituição, que é o capítulo da comunicação social, que fica na ordem social. Ordem social é um título da Constituição que tem vários temas tratados. Um deles é a comunicação. Então, os artigos do capítulo da comunicação, 220, 221, 222, estão ainda aguardando desdobramento na legislação infraconstitucional. Em especial, eu acho que o artigo que trata da propriedade dos meios de comunicação. A Constituição traz o princípio de que não haverá monopólio. Define radiodifusão como serviço público. Coloca como serviço sob concessão. Então a gente precisava ter, no mínimo, essas regras sobre, já que não é possível que todos tenham radiodifusão, todos tenham uma emissora de rádio ou de televisão, quem pode ter? E tendo, como precisa agir. A gente já tem na Constituição, Constituição de 88, a gente tem uns artigos que, na verdade, eles deixam de forma bastante clara algumas diretrizes que podem ser tomadas para fazer essa regulação. Ou seja, artigos 221, 222, 223, do capítulo da comunicação. Veja que é tão importante a comunicação que tem um capítulo na Constituição para tratar da questão. Nós temos um espectro eletromagnético, que é por onde circulam as ondas eletromagnéticas que dão origem à radiodifusão, que saem da antena do produtor, da antena da emissora e chega na nossa casa. Esse espectro ele é finito. Ele não comporta todo mundo que quer falar através dele. Então, ele, em sendo finito, se todo mundo não pode ter acesso a ele, alguém precisa regulamentar ele, alguém precisa fazer com que as pessoas que exerçam esse poder, porque ela chega na casa de outras pessoas, elas sigam alguns critérios. A regulação vai fazer com que esse espectro, ou esse espaço para difusão de debate, de ideias de cultura, ele seja compartilhado e fazer com que também essas emissoras, elas respeitem alguns direitos e dê algumas garantias ao cidadão. Então é para isso que vem a regulação. Se o ônibus que a senhora pega todos os dias, de repente, parasse de passar no seu bairro, a quem a senhora iria reclamar? As autoridades. Se não desse resultado, procuraria a Globo
faria uma denúncia, porque quando a Globo entra em ação, as autoridades no instante tomam providência. Eu ia recorrer primeiramente à Grande Recife, para ela analisar o que teria acontecido, né, no momento de eu esperando aquele ônibus e ele não vir. A Grande Recife, que são os órgãos competentes que administram os ônibus do bairro, eu ia recorrer lá a eles. Se o posto médico do seu bairro, de repente, estivesse faltando médico, a quem o senhor iria reclamar? Ou da Defensoria Pública ou o secretário de Saúde. Se faltasse energia na sua casa por 3 dias, a quem o senhor iria reclamar? Rapaz, a gente reclama tudo quanto é setor, principalmente CELP, esses pessoal só sabem mandar conta. E quando você atrasa a conta, infelizmente o que ele vem fazer é cortar. E se um programa de rádio e TV desrespeitasse o direito da mulher, a quem você iria reclamar? A Delegacia da Mulher, né, de Santo Amaro? A Defensoria Pública. Faria uma denúncia, em primeiro lugar, procuraria porque nós temos um sindicato na delegacia. Em primeiro lugar, teria que ficar cobertada. E em segundo lugar, iria a Globo, que a Globo resolve tudo. Não tem nem a quem reclamar. Eu sei. Há poucos anos, uma emissora do Ceará veiculou cenas de uma criança sendo estuprada, uma adolescente sendo estuprada. Houve uma denúncia para o Ministério das Comunicações e essa emissora foi multada em 20 e poucos mil reais. Quer dizer, um valor irrisório. Depois, inclusive, desse episódio, aumentou-se o valor máximo das possíveis próximas multas, que pode chegar a 100 mil reais ou um pouco mais de 100 mil reais. Mas ainda assim é muito aquém do dinheiro que eles ganham vendendo o anúncio. Então, ainda é um desafio muito grande a gente fazer com que as emissoras de rádio e televisão cumpram com o seu papel dentro de um ambiente de civilidade, né? Veja, boa parte das demandas hoje é judicializada, né? Você tem um número razoável de demandas de pessoas que são diretamente prejudicadas e, em muitos casos, judicializadas através do Ministério Público. Então, o Ministério Público Federal tem entrado com algumas ações, o Ministério Público Estadual tem participado também aqui em Pernambuco de algumas atividades com a sociedade civil contra esses abusos na radiodifusão, e eu acho que é um caminho possível, né? Um caminho razoável diante da falta de entidade reguladora. Mas se tem um Ministério Público, para que então tem um órgão de regulação da mídia? Ora, o Ministério Público tem pilhas e pilhas de processos. Então, se houvesse uma regulação, um órgão regulador, um conselho, né, de comunicação, essas denúncias poderiam ser encaminhadas para esse instrumento e não estar superlotando o Ministério Público, que vai sim tentar atuar, mas olha o tempo que isso vai levar para resolver um problema de violação que aconteceu hoje, por exemplo. Esses programas que priorizaram violência como seu conteúdo já foram muito mais fortes, muito mais significativos. Quais programas policiais que você geralmente assiste? Ronda Geral, Cardinô, esses tipos assim, né? Ronda Geral, Cardinô e o do SBT. Bronca pra todo lado, começando, hein? Eu adoro assistir Ronda Geral. Assim, Cardinô, aquele outro que meu nome é Cidade Alerta. Eu gostei, fiquei até emocionado. E você? Quais programas policiais prefere? O Polícia. E o que você mais gosta nesses programas? O que eu mais gosto é que das notícias em primeira mão, de manhã cedo, quando eu me acordo, já assisto, já coloco neles lá, já para saber das coisas que estão acontecendo na rua, ou deixa de acontecer, assim. Acho que é a parte que ele leva assim, as reportagens mais no lado cômico. Não é algo tão sério, assim, são coisas sérias, mas são levadas mais para um lado cômico.
é porque você está sempre atualizado com as coisas boas e com as coisas ruins. Há ruins que está vindo muito, né? Não só do nosso país, como no mundo mundial. Muita coisa ruim, muita violência, a escassez na saúde e etc. Como polícia, eu tenho a parte eles fazem em São Paulo, né? Então, eles mostram toda a parte tática deles, né? Indo pegar o bandido, como é que é a situação em si. É isso que eu gosto. O povo quer ver o seu sotaque, o povo quer ver a sua comunidade, o povo quer saber o que está acontecendo. O povo, de fato, se interessa pela pauta da violência. É uma pauta que a própria construção de símbolos da nossa sociedade muito violenta leva a gente a se interessar pela pauta da violência. Uma das coisas que ninguém valoriza muito e que vai ser parte estratégica de qualquer emissora de rádio e de televisão será grade de programação. E grade de programação você só vai ter com sucesso se você entender o comportamento e o desejo. O desejo que eu estou falando é o desejo aqui de dentro, do que o consumidor quer. A violência, o sexo, a tragédia, a catástrofe, são arquétipos que chamam muito a atenção das pessoas, para o bom e para o ruim. Né? Às vezes você está tão vidrado ali numa coisa que você não está gostando, mas você não consegue tirar os olhos. Né? E essa percepção as pessoas que fazem radiodifusão no Brasil já perceberam. A gente precisaria de uma regulação com regras, com possibilidades de punição da emissora. Né? Multa, suspensão de sinal, ou até que isso fosse considerado na não renovação da concessão. O fato é que não pode ser a terra de ninguém, né? Sem regras. Não é a televisão, especialmente o jornalismo da televisão, do rádio, não pode ser a lei da selva, né? A lei do mais forte, né? Que é o que a gente vê hoje, né? Fortune, a CNN exclusive. The president's poll numbers plunge. But the BJP government only has a majority in the lower house of parliament. Hello and welcome to People in Profit, where we look at how business shaped our world. I'm Stephen in Profit, where we look at países europeus com longa tradição de regulação, que têm experiências que a gente precisa conhecer, até mesmo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, quando criam a radiodifusão, já criam também a agência reguladora, a FCC, e mais recentemente aqui na América Latina tem tido um movimento de regulação. Né? Eu acho que a experiência argentina com a lei de meios talvez seja a que precisa mais ser observada. Tem muitos problemas de aplicação da lei, mas a lei em si é um documento espetacular. Os Estados Unidos também, eles trazem de interessante. Eles têm um órgão lá, que é o FCC, que, guardando as devidas proporções, seria uma espécie de Anatel aqui, né, da gente, o FCC. Então, o FCC, ele faz esse monitoramento do mercado de mídia. Ou seja, se determinada região ela tem mais de 100 mil habitantes, ou dependendo do número de habitantes, ela não pode ter mais do que 1 ou 2 canais de TV. E o mesmo dono do canal de TV não pode ser dono de emissora de rádio, ou seja, propriedade cruzada, que é um único agente, o único empresário da comunicação, ele deter o poder de ter uma concessão de rádio, de TV, jornal, portal da internet. Então, lá nos Estados Unidos, eles encaram isso como uma preocupação. No Reino Unido, também, eles têm um ranking de reclamações, né? Na realidade, eles têm uns programas que, se esses programas eles tiverem muitas reclamações, aí eles fazem uma espécie de registro e encaminham para os responsáveis por esse programa para tentar propor uma alteração. Ou seja, é interessante ver que nesses países, né, onde as democracias são consolidadas, democracias antigas, eles têm essa preocupação, eles têm regulação de mídia.
Existe um avanço teórico muito grande nos últimos anos de pesquisas que foram realizadas, de ideias que vêm de outros países, de possíveis regulações. Existe mais de uma centena de projetos de lei no Congresso Nacional que visam a regulamentar esses artigos constitucionais que falam sobre radiodifusão. Agora, por parte do poder público, a gente caminhou muito pouco. E, de fato, concretos avanços de leis, a gente teve pouca coisa. A gente teve uma lei que regulou, basicamente, a lei de acesso à informação. Ela é algo que foi super importante, né? Tendo em vista o vácuo que existia, né? De tão antiga que era a lei de acesso à informação no Brasil. Então, foi um ganho importante. E, principalmente, uma lei que veio para regular a parte do audiovisual das televisões, na verdade, da comunicação por assinatura. A Lei da Mídia Democrática, que ela foi construída, né, por diversos agentes da sociedade, né, por diversos grupos, desde grupos de cineclubistas, grupos que trabalham com cultura, grupos que trabalham também com democratização da comunicação, com mídias digitais, com estudo de mídia. Então, várias organizações sociais, né, que estão sob o guarda-chuva do FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, propuseram um projeto de lei, né, que esse projeto de lei precisa de 1,3 milhões de assinaturas para poder seguir o caminho que o Ficha Limpa seguiu para ir para o Congresso. Essa discussão cabe desde a graduação, passando pela especialização, chegando até mesmo ao nível do doutorado. A gente tem o dever de discutir essa questão, porque a gente não pode ficar muito preso ao que, ao meu ver, é uma falácia. A sociedade em rede, então todos têm acesso, todos têm poder, todos podem, né, utilizar o chamado tribunal do Facebook para se colocar. Não é bem assim. A gente entende que é necessário sim haver uma melhor educação desde a base, na verdade, não só no ciclo universitário. Então, se a gente não discute isso no ensino fundamental, no ensino médio, é sim urgente que haja essa discussão no campo da educação, no campo da comunicação, né, na educação da comunicação social, porque é através da formação ética, é através desse tipo de análise por parte desse futuro profissional, é que a gente vai sim poder trazer elementos de cidadania, que a gente vai sim poder entender melhor e ter uma maturidade maior acerca daquilo que é liberdade de expressão e aquilo que termina sendo um crime, né, por utilizarmos mal esse mecanismo que é, na verdade, uma grande arma, um grande poder, né, que é a comunicação social. Para a gente finalizar, então, regulação de mídia no Brasil é bom para quem? É bom para a democracia. É boa para a cidadania, é boa para o cidadão, é boa para a democracia, é boa para todo mundo que está, né, do lado de cá da telinha. A gente está chegando na hora em que a sociedade já percebeu que não está representada pelo modelo de comunicação que a gente tem hoje e a gente precisa dar um passo à frente, que é quando a sociedade se arreta e diz que precisa mudar o que está.